Está começando mais um episódio aqui no nosso canal, onde a gente conversa com imigrantes brasileiros, intercambistas, que vêm aqui contar um pouquinho das suas trajetórias, compartilhar como foi o processo, seja de visto de trabalho, de estudante, enfim. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que está há 7 anos aqui em Malta. Hoje ela trabalha como esteticista aqui na ilha. E seja bem-vinda, Thalita! Obrigada, Bianca. Prazer. Obrigada pelo convite. Ai, são 7 anos de história, né? 7 anos de história, 7 anos de Malta. Quase maltesa. É verdade. Conheceu o gringo, teve filho aqui em Malta, conseguiu visto de trabalho, tudo aqui, Sim, né? passei por todas as fases, desde que cheguei, né, na fase de estudante, e aí consegui emprego. E hoje sou mãe. Todos os processos Todos os aconteceram. processos. E a gente vai falar um pouquinho, né? Fazer um resumo Vamos falar hoje. um pouquinho. Aqui na conversa. Gente, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo com a Thalita, se você está assistindo esse vídeo aqui e está nesse processo de planejamento de vir, né? Estudar aqui em Malta, fazer seu intercâmbio, sair do país, aprimorar aí no inglês. Se você não sabe por onde começar, a gente vai deixar a indicação de uma das nossas agências parceiras, que é a Trinity Intercâmbio. Aqui no QR Code ou no link da descrição, você já consegue preencher o formulário e entrar em contato com eles para solicitar um orçamento e aí ver os preços tudo certinho para você fechar um pacote aqui para Malta. Bora lá então começar. Estudante então, né? Foi seu primeiro momento aqui na ilha. Isso. Me conta, qual que era teu principal objetivo quando você pensou, vou sair do país? E se Malta já era algo que estava na tua, né, você já estava de olho em Malta, ou se você descobriu nesse processo de encontrar um destino, assim? Então, Malta meio que caiu de paraquedas, assim, eu não tinha ideia o que é que eu esperava, vamos dizer assim. Procurei uma agência, a princípio eu estava assim, de olho em países como Irlanda, UK, né? E aí eu disse, nossa, mas tão caro para investir, será que realmente vale a pena? E será que não teria outro destino? E aí, a agência que eu contratei como intercâmbio, ela me ofereceu Malta como intercâmbio, disse que também era uma segunda língua, mas que também tinha várias escolas de inglês. E o meu principal objetivo era aprender o inglês a princípio, mas no fundo eu já tinha decidido assim que eu ia para ficar. Ah, entendi. Então, assim, era a primeira desculpa ali era para A você primeira estudar. desculpa era estudar. No entanto, que eu fiz apenas um mês de intercâmbio, escolhi fazer um mês, me programei aí um ano para poder vir. E comecei, quando a agência me apresentou Malta, eu comecei a estudar. Aí eu disse, nossa, mas não sabia nem de onde era, mas país incrível. Gostei do clima. Você é de onde do Brasil? Sou do Nordeste, sou de Recife. Aham. Então, para mim, foi o casamento perfeito, né? Clima, inglês, então eu disse, então vamos embora, eu acho que vai dar certo sim. E você já tinha um inglês? Você já estudava no Brasil? Tinha alguma base? Ou você veio assim mais zerada? Assim? Eu estudei muito no Brasil inglês, mas não entrava na minha cabeça. É mesmo? Você fez Então, curso por anos? Fiz curso, fiz investimento de escolas, tudo no Brasil e eu disse, não, eu acho que eu só vou aprender se eu for falar com nativos mesmo e para um país que realmente fala inglês, porque senão eu não vou aprender mesmo. Tá, mas então uma base você tinha, vai. Eu tinha base. Na escola do Brasil, sempre Sim. a gente estuda inglês, eu tinha base, tinha uma noção, mas não tinha a fluência, não tinha aquela pegada mais de conversação, vamos dizer Sim. assim. Quando você chegou aqui em Malta, era o que você esperava? Era diferente do que você esperava? Tipo, você teve putz, eu achava que era isso, não era? Ou melhor do que eu achava? Como foi esse primeiro impacto? Eu assim? acho que a primeira vez foi a primeira vez que eu saí do país, então assim eu fiquei muito encantada, né, com o mundo assim, Europa. Então eu acho que foi mais do que minhas expectativas quando eu cheguei. E aí tudo para mim era muito encantador,
né? Era tudo diferente do que eu via no Brasil, então, para mim, foi bem surpreendente. E superou suas Isso, expectativas. superou minhas expectativas. Na aula, você sentiu uma evolução no que você queria? Porque você pegou ali um curso de um mês, que é relativamente rápido, né? Você sentiu ali uma evolução nesse tempo? Qual que seria o ponto que você mais destacaria nesse um mês? Porque tem muita gente que vem fazer intercâmbio de 30 dias mesmo, né? Então, acho que é até legal para o pessoal ter uma noção de como foi a tua experiência. Eu acho que, assim, para a base foi fundamental para tirar minha timidez, principalmente de falar inglês. E, assim, não ter a vergonha mesmo de enfrentar, falar, ter o meet com outras pessoas, né? O contato com outras pessoas também foi bem importante, porque são pessoas de vários países. Eu não imaginava que Malta tem muitas nacionalidades, então essa mistura foi bem importante para a minha evolução do inglês. Com certeza, né? E até para sotaques diferentes, né? Jeito de falar, cultura. Isso. Então, isso enriquece não só o idioma, né? Como tudo. Como no tudo. Foi muito importante em mim, principalmente para você querer conversar, né? Porque nem a gente sabia que todo mundo era assim de fora, então a gente se sentia mais à vontade para conversar, porque assim como eu, eles também não conversavam inglês, não eram fluentes em inglês, então isso foi tirando mais minha timidez. Tá todo mundo querendo fazer amizade, né? Tá todo mundo querendo. No mesmo barco. Isso mesmo. E aí passou esse um mês. Como que ficou? Esse mês foi assim um mês tenso no sentido preciso me mexer para encontrar uma oportunidade, fazer um visto, porque, né, você tem cidadania europeia, não? Na época não tinha. Então, você tinha o quê? 90 dias para você resolver, putz, vou ficar mesmo em Malta, não vou. E como que foi esse teu processo para realmente dar esse próximo passo, assim? Eu fiquei desesperada. Essa é a verdade. Eu disse, porque é assim aqui que eu quero ficar mesmo, né? Então, eu disse assim, eu acho que na primeira semana eu já decidi que ia ficar, e aí eu disse, não, eu vou atrás do que eu quero, assim, vou tentar arrumar um emprego, vou ver como é que é, mesmo com aquele inglês ali meia boca. Eu falei, não, eu vou imprimir currículos, visitei agências, e aí eu disse, não, vamos ver o que é que dá. E estava aberta aí para qualquer tipo de emprego mesmo. Não estava selecionando. Não estava selecionando. Eu trabalhava no Brasil. Na verdade, eu vim de intercâmbio. Eu estava de férias do meu emprego. Ah, é mesmo? Eu estava de férias. Ah, então realmente foi uma desculpa mesmo. Porque senão você já teria, né? Putz, já se desvencilhado das coisas e deixado. Eu tinha um chefe na época muito querido também, e ele já meio que sabia que eu ia e não ia voltar, vamos dizer assim. Se desse certo, eu sei que ela não volta. Ficou meio subentendido. E aí ele disse, não, vai lá, tenta. Ele também era uma pessoa muito viajada, vamos dizer assim. E aí ele disse, vai lá, tenta, se for seu sonho, você conseguir, nesse tempo, você fica. Se não, está aqui seu emprego, você volta. E graças a Deus, eu tive muito incentivo, né, também dos meus pais, de ficar. Realmente, eu acho que era uma coisa que estava já destinada. Exato, estava escrito. Exatamente. E aí, na primeira semana, eu já fui lutando, assim, já fui, como eu falei, entregando currículo, vendo as possibilidades que eu podia para trabalhar. E aí, finalmente, eu consegui um emprego com um anúncio no Instagram. No Instagram, não, desculpa, porque aqui eles usam muito Facebook, né? Então, eu consegui anunciando no Facebook. Eu disse, não falo muito inglês, mas estou disposta a trabalhar. E aí eu disse, pode ser como garçonete, pode ser como cleaner, como babá. E assim foi feito, e eu consegui um emprego como cleaner. Eu era, na verdade, cleaner, babá, e era assistente
Meu Deus! Você era um pouco de tudo. De uma família britânica. É mesmo? E foi uma das minhas primeiras entrevistas, assim, eu acho que se não foi a segunda. E aí deu certo, eles gostaram bastante de mim, com aquele inglês meio... Mas eles viam que eu tinha muita vontade também. Sim, eu acho que isso é muito importante também. Você não tá ali, tipo, né, fazendo o corpo mole. E aí eu contei um pouquinho da minha história também, e era uma família que estava precisando muito, principalmente com a ajuda com o filhinho deles. Para mim, foi uma experiência incrível, porque eles eram britânicos, né? Então, eu tinha que me virar ali nos 30. E você, nesse caso, você não precisava dormir na casa? Ou dormia? Não dormia na casa. Eu trabalhava de segunda a sexta. Às vezes, eles saíam só entre casal. E aí, eu deixava a criança dele comigo. E aí, mas eu virei parte da família mesmo, assim. Quando eles precisavam, eles me chamavam. Eu sempre tinha... Eu me apeguei muito ao menino, que eu gosto muito de criança. E aí, ele tinha, na época, eu acho que 5 anos. E ele me corrigia até. Quando eu falava inglês, ele falava, Thalita, não é assim, é assado. Tá meio estranho isso que você tá falando. E aí eu fui evoluindo muito em inglês, Com né? certeza. Porque eu escutava inglês 24 horas no dia, praticamente. E aí... Isso, então, no caso, não foi direto com a família, você fez só para o pessoal entender, foi por uma agência que te colocou em contato com essa família para ter essa oportunidade. E aí eu anunciei, anunciei no Facebook, e aí eles entraram em contato comigo e eu apliquei pela agência. Entendi. Só para o pessoal saber que, às vezes, não é a família que aplicou, né? No caso. Assim. E, no caso, o processo era um pouquinho mais diferente, né? Eu me lembro que, quando eu fui aplicar o visto, eu cheguei lá, eu acho que 6 horas da manhã. A gente passou pela mesma coisa. Quem está chegando agora não sabe da missa metade, né? É verdade. 2018, a gente tinha que ir lá na fila. Pegar uma fichinha de papel. E era em Valeta lá, a Identity Malta, né? Que agora é a Identitar. Mudou. Isso. E aí eu peguei a fichinha lá, cheguei de 6 horas da manhã. E o visto, eu acho que era aplicado na hora, né? A gente mostrava os documentos que eram necessários, aplicava na hora, fiz todo o processo que tem ainda hoje. Vacinação, exame médico. E aí, finalmente, peguei o esperado ID, o visto de trabalho. E aí você tinha um horário, era flexível, porque eu acho que quando eles precisavam de você, seria isso? Ou era meio que tipo certinho, 8 horas por dia? Eram 8 horas por dia. Quando eles precisavam, aí eles me pagavam extra. No sábado, geralmente era sábado ou domingo. Quando eu precisei aí de uma graninha para viajar para o Brasil, eu trabalhava de domingo a domingo. Caramba. E aí ficou bem pesado. Puxado. Depois de um tempo, ficou bem puxado. Mas eu estava feliz da vida, falando inglês já. E ali você ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 anos. 2 anos? 2 anos com a família. 2 anos. Você lembra mais ou menos por hora quanto você ganhava? Só para o pessoal que existe. 6 euros a hora. 6 euros a hora. Tá dentro da média, né? Tá dentro da média. Mas aí eu fazia muita coisa. Você fazia um pouco de eu tudo, me lembro. Né? Não era só cuidar da criança, tipo, limpar a casa. Você cozinhava também? Cozinhava também. E ainda eu dava assistência a ela. Pesado. Porque eles tinham, na época, uma empresa de investimentos e ela tinha uns horários muito loucos, assim. E aí, de vez em quando, ela colocava para eu organizar a agenda dela, assim. O que é que tem de compromisso, o que é que não tem. Assistente também. Assistente. E nos horários livres ainda era babá de gatinhos. Dos bichos, dos pets. Dos pets. Meu Deus do céu. É puxado. Era bem puxado. Mas, assim, acho que me ajudou a evoluir muito. Com certeza. E foi o que te deixou ficar aqui em Malta, né? Para você continuar e ter o sonho. Exatamente, né? Exatamente. E depois desses 2 anos, né? A gente está falando de 7 anos. Então foram 2 aí que você trabalhou nesse formato.
como que foi né, putz, agora chegou o momento de eu buscar uma outra coisa. Como que foi, assim? Então, como eu falei, fiquei 2 anos, já estava se tornando mais puxado, e aí eu já me sentia capaz, assim, talvez, se eu procurar algo na minha área, ou talvez se eu procurar outra coisa melhor, vamos dizer assim, não que desmerecendo, mas algo que por exemplo... Você evolua, Exatamente. Né? Você evoluir numa carreira, enfim. Exato. E aí, nesses 2 anos, eu conheci o que é meu atual marido. Aí, ó. Isso. E é um relacionamento intercultural, não é? Isso. Ele é da onde? Ele é da Bulgária. Da Bulgária. Ele é búlgaro, é. E aí a gente ficou junto. Eu acho que eu cheguei em setembro. A gente se conheceu em outubro. Desde então, a gente está junto. Não se desgrudaram. Não se desgrudou, meu parceirão. Aí. Olha, me diga, qual que seria o maior desafio de um relacionamento com uma pessoa de outra cultura, de outra nacionalidade, assim? Eu acho que a diferença cultural era o meu maior medo, assim. Mas ele é um apaixonado pela cultura brasileira. Então, eu meio que tive sorte aí. Sim. E acho que não tem muita diferença, porque os búlgaros, eles são bem família. Eles são bem família, eles são bem animados, são bem calorosos, e eles são apaixonados pelos brasileiros, né? Ai, então juntou tudo. Foi o útil ao agradável. Então, eu tive meio sorte. E eu acho que seria o idioma só, né? Vocês se comunicavam em inglês, né? Se comunicam em inglês? Sim, nos comunicamos em inglês. E no começo até eu falava bem pouco ainda para o que ele falava. E assim, às vezes era no tradutor mesmo, assim. Preciso dizer isso aqui. Preciso falar, tô com raiva, deixa eu brigar. Preciso brigar, peraí, um minutinho. E aí foi indo, mas foi sorte, assim. Eu acho que a gente foi se dando bem, porque quer queira ou quer não, a gente nem imagina, né? Mas a gente tem muita coisa assim em comum. Então, foi meio que sorte mesmo. Principalmente, talvez, dos valores, das coisas que mais ele importa para você construir uma família, para você ficar junto, né? Exatamente. Então, bateu isso, fechou. Exato. A língua a gente resolve no meio do caminho, né? Resolve no meio do caminho. Nem que seja para usar tradutor. Mas deu super certo e estamos juntos até hoje, desde que nos conhecemos. Ai, que legal! E aí foi ele que te incentivou, então, a dar essa reviravolta? Como que foi? Porque você encontrou, né? Ele falou, né? Você tem um curso muito legal no Brasil. Eu sou formada em engenharia química. E ele fez, por que você não tenta alguma outra coisa, mesmo que não seja na sua área, mas pelo menos algo que tenha a ver. E aí eu fui tentar procurar alguma coisa, só que aí chegou o Covid. E aí... Pausou tudo. E aí eu fiquei em casa ainda por um período, né, que eu decidi realmente sair, que eu disse, não, realmente eu preciso me dedicar a mim mesmo, nem que seja para eu ficar em casa e estudar um pouquinho mais de inglês. Exato. E aí eu fiquei, e aí eu descobri que eu estava grávida. Aê! Mamãe de pandemia, né? Mamãe de pandemia. Olha só. E aí descobri que estava grávida, tive o meu neném aqui, e bem na pandemia. Não pude trazer ninguém da minha família, né? Porque o Brasil, na época, eu acho que foi um dos últimos países. Demorou muito para abrir. Muito. E como foi isso? Eu acredito que deve ter sido bem complicado, difícil, bem difícil. Eu pensava que ia dar conta, mas sempre a gente dá, né? No final, tudo a gente sabe como a gente é forte, mas brasileiros são fortes. Porque assim, o que acontece? Acho que até quando você não está numa situação dessa de pandemia e tal, já é difícil, porque você está longe da sua família, dos seus pais, né? Enfim, para ter um filho, que vai ser uma mudança, né? E agora, quando as pessoas não podem vir mesmo por um caso maior, é ainda mais desafiador, né? E no meu caso, eu tinha até comprado a passagem da minha mãe. Nós tínhamos comprado e ela não pôde vir.
E aí, minha mãe só conheceu meu filho depois de 2 anos, que foi exatamente o tempo da pandemia. Era só por telas. Então, aí, só por telas. E aí, só foi eu e meu marido ali, tentando, os pais de primeira viagem, tentando fazer tudo certinho, mas no final das contas deu tudo certo. E aí teve o reencontro, Teve. finalmente. Verdade. E também eu acho que foi muito importante o apoio que eu tive aqui em Malta. Ser mãe aqui em Malta, para mim, eu tive uma boa experiência, eu falo por mim, assim. No hospital, na ajuda com as doulas, né, as nurses, foi muito importante E isso. tudo você fez pelo público, que aqui dizem que é até melhor você fazer pelo público Do que o particular, né? Eu tive muita sorte, sim, e eu tive muita ajuda com tudo, assim, até na amamentação, depois nos exames era pandemia e eles iam em casa. Eu acho que até hoje é assim, até a criança completar 1 mês, eles vão em casa para fazer o teste do pezinho, ver se você tá ok, até para ver se o bebê tá no peso certo. Então, isso me ajudou bastante. Olha só, que legal, né? E tanto e uma rede de apoio que às vezes você cria aqui também, né? Com amigos, ou até mesmo Isso. com seu marido ali, vocês se juntam. E assim, é isso que temos. É o que temos, então vai ter que segurar essa mão junto. Exato, exato. Então teve uma experiência legal tendo o bebê aqui. Tendo bebê foi perfeito, sem defeitos para mim. E sem gastar nada. Sem gastar nada, que melhor ainda, né? Nada, tipo... Nada. Olha só. Nada. Eu entrei depois, quando eu descobri a gravidez, eu tive que entrar como family member, né? Então, aí era pandemia, talvez as coisas ali eram um pouquinho mais fáceis. E aí, eu entrei com visto de family member, mas eu precisei meio que fazer a união estável no Brasil, para comprovar que estávamos juntos. E aí, depois do visto pronto, foi muito mais fácil. E aí eu tive acesso a toda a área de saúde para me suportar, né? Que perfeito, olha só. E só uma curiosidade entrando nessa questão, que eu acho que é legal, muita gente às vezes, né, tem curiosidade. Hoje em dia ele já vai para childcare, por exemplo? Não, ele já está na escolinha, Ele né? já está na escolinha. E childcare, como que funcionou assim? Para colocar? Foi complicado? Como que funcionou no teu caso? Para ser sincera, tínhamos muito medo de colocar na childcare, né? Porque eu fiquei com ele ainda 1 ano em casa. Não, 2 anos. 2 anos com ele em casa. E aí a gente aplicou para a childcare também tudo de graça pelo governo. E no meu caso, eu fui na childcare, visitei, gostei e disse, não, vou aplicar. Eles lhe dão um formulário para aplicação pelo governo. E aí também foi tudo de graça e não me arrependi. Aí, nesse caso, os dois pais têm que estar trabalhando ou só um estava trabalhando? Não... Nesse caso, os dois estavam trabalhando. Os dois estavam trabalhando. Acho que tem algumas diferenças também, né? Tem. Nesse caso, os dois estavam trabalhando e eles davam suporte, né? O governo ele deixa você colocar seu filho na creche até os 2,5, vamos dizer assim. Depois você escolhe ou colocar na escola, que tem que estar desfraldado, ou você tem que pagar particular. Certo. Uma escola particular ou na rede pública? Exatamente. E aí você aplica na região que você mora ou trabalha. Seria isso? Exatamente. No caso da creche, você vai lá e escolhe. Pode ser até em qualquer outro lugar que lhe agrade. Agora, a escola precisaria ser na região... A escola é na região que você mora. Aham. Que geralmente eles é mais de fácil acesso. Se você não quiser, se eu não me engano, existe um formulário de justificativa que aí você pode aplicar o porquê você está colocando em outra escola. Mas no meu caso, ele hoje estuda na escola de Nachá e também 0800. 0800. Maravilhosa, sim. E lá em inglês?
lá em inglês. Ele está aprendendo agora, começaram a introduzir o maltês e ele está gostando bastante. Eu acho que essa mistura de línguas que a gente já tem, né, no ambiente familiar, ele já pega um pouco mais fácil. Ele vai sair com 4 línguas, vai? 4 línguas. Português, búlgaro, inglês e maltês. E ainda tem uma curiosidade. O meu marido, ele quando era muito novo, ele se mudou para Cyprus, para Chipre, para a ilha do Chipre. Olha só! E ele foi para o norte do Chipre, então ele é mais familiarizado com a língua turca, né? E daí também tem o turco. E aí também tem o turco. E aí vocês falam tudo misturado? Ou, tipo assim, o pai fala uma língua, você fala outra? O certo, hoje em dia, né, o que é aconselhado é a gente falar com ele na nossa língua. Então, o certo é eu falar com ele em português, o pai falar em turco, que ele usa mais hoje em dia. E na escola ele já vai aprender o inglês. Mas ali a gente, na convivência com o inglês, a gente acaba falando um pouquinho mais, ele acaba sentindo mais confortável na língua inglesa, né? Ai, ó. Mas já vai nascer um nativo no inglês. Não é bom demais isso, né? Ele não vai sofrer nada, não vai precisar fazer curso, intercâmbio de inglês. Se ele quiser fazer intercâmbio, vai ser de outra língua. Exatamente. Só para acrescentar na língua que ele já tem. É verdade, é verdade. E aí, beleza. Passou esse momento que tudo fechado. Quando que você decidiu agora está na hora de partir para a próxima? Hoje eu trabalho na Brenda, né? Como esteticista, mas Brenda foi algo assim que também caiu de paraquedas. Brenda fazia minhas unhas quando eu estava grávida. E aí a gente pegou uma amizade. Temos uma amiga que também é mãe em comum, que hoje em dia mora na Dinamarca. E aí ela disse, Brenda começou a crescer muito, e aí ela disse, não, agora eu estou precisando de uma pessoa para tipo, me ajudar, a me orientar e a cuidar dos meus clientes. E aí a Brenda entrou em contato comigo, eu me lembro que eu estava em casa e ela mandou uma mensagem, ela falou assim, você topa? Eu topo, louca. Na hora! Louca para trabalhar já, e aí ela me falou que eu preciso de alguém, né, que ajude com meus clientes, na minha agenda, talvez a organizar o meu financeiro, tal, e aí eu preciso de alguém. E aí, desde então, a gente fez essa aliança e estamos juntas já há 4 anos. Nossa, é muito tempo, né? Eu fui a primeira funcionária da Brenda. Você pegou do início, né? Que ela fazia unha, então assim, nossa. E ela ia para casa, eu me lembro que ela ia para casa, eu mandava mensagem para ela já não fazia unha e ela ia para lá só para me atender, assim, era um vínculo bem, bem familiar que a gente tinha, foi muito legal. E depois a Brenda abriu o shopping, foi algo que a gente ficou também junta nessa. Eu me lembro que Brenda está assistindo, vai lembrar. Ela ia lá para casa, a gente fazia as reuniões e ia para os shoppings, comprava as coisas da loja, super animadas. E era uma coisa bem assim, de princípio mesmo, sabe? De tudo, você viu tudo acontecendo, né? Ver aquela construção mesmo, desde o começo. E aí, depois disso, ela abriu o shopping e aí eu comecei a ser recepcionista lá da loja. Também com inglês assim, meio... Mas Brenda aí também sempre... querendo que a gente soubesse mais inglês, melhorasse o inglês, e aí a gente fazia aulas de inglês, né? A gente entrou como inglês business, e aí a gente foi melhorando, e também o contato com o cliente, eu acho que melhora bastante, né? Todo dia ali, né? Exatamente. Às vezes chegava alguém assim, que falava um inglês que eu não entendia tanto, mas a gente tinha que desenrolar, então... É verdade. A gente arrumava um jeito de falar um inglês para que todo mundo entendia, mas foi bem legal a experiência. E aí, um certo dia, Brenda precisava de alguém para fazer laser.
Só que aí ela já tinha pessoas já escaladas para cada tipo de trabalho, né? Sobrancelha. E eu morria de medo de fazer sobrancelha. Mas laser foi uma coisa que me chamou a atenção. Então eu disse, Brenda, talvez eu possa tentar. Talvez eu já conheço os clientes, eu já tenho contato com os clientes, talvez seja legal se eu tentar. Fiz o curso, comecei e estou até hoje com laser também. Hoje em dia eu já faço outros procedimentos, inclusive sobrancelha. Aí, ó, perdeu medo. Que tanto tinha medo, mas eu costumo dizer, e eu digo muito a Brenda, que eu acho que ela me fez muito perder o medo, assim, sabe? De enfrentar coisas novas. De vai em cara, nunca fez isso na vida, agora tá fazendo. Porque eu tinha que estar ali, eu tinha que estar disposta ao cliente, e hoje eu amo fazer o que eu faço. Ai, é legal, né? Você se encontrar, né? Em algo que você curte mesmo, assim. Amo estar em contato com o cliente, amo ter que ir todo dia para lá, amo a liberdade financeira que eu tenho hoje em dia. E hoje eu sou self-employed e trabalho junto com a Brenda. Olha só, que demais! Malta é tua casa? Malta é minha casa. Casa? Sim, sente que é casa? Sim. Toda vez que eu viajo, eu amo viajar também. Meu filho está até na onda de, meu Deus, eu já vou viajar, todo mês mamãe tem que viajar, porque ele já entrou na onda também, gosta bastante. Mas toda vez que eu volto para casa, eu digo assim, realmente Malta, esses 7 anos que Malta me deixou aqui, né, que abriu as portas, foi a oportunidade, realmente é o lugar que eu me sinto confortável, que eu posso chamar de casa. Que demais! É muito bom isso, né? Muito, muito. Que às vezes é a tua casa longe da tua casa que era o Brasil, mas aqui agora você construiu sua família, né? É bem isso, quando você viaja, quando você volta para casa, você fala, putz, tem casa, aqui eu conheço tudo, aqui é meu cantinho. Eu já cogitei às vezes a gente cogita, né? Vai viaja e vê outras oportunidades e se encanta com algum país, com a cultura diferente, mas sempre que a gente volta para casa, não, acho que realmente Malta é melhor, assim. Com seus defeitos, suas qualidades, no equilíbrio ali dá tudo certo. Né? Às vezes é a relação de amor e ódio, né? Às vezes a gente odeia Malta, mas aí depois quer voltar correndo e ninguém que fale mal de Malta. Não fala perto de mim mal de Malta. Para a gente finalizar, me fala um ponto positivo, já que a gente está falando de morar em Malta, um ponto positivo e um negativo de morar aqui, para quem às vezes está pensando, né? Um pessoal que assiste esses vídeos de entrevista normalmente está analisando, vou para Malta, não vou para Malta. Acho que um ponto positivo, com certeza, é as oportunidades que Malta tem. Se você souber se estruturar, se planejar e se esforçar e ir atrás mesmo, eu acho que você consegue muita coisa. Tem muito espaço. Muito espaço. E aí é realmente uma porta de oportunidades. Mesmo que você não queira ficar em Malta, é uma grande porta de oportunidades para qualquer coisa que você quiser fazer. E acredita, isso aí você vai conseguir em Malta. E eu acho que o ponto negativo... Difícil, hein? Eu acho que pode ser... Não meu ponto negativo, tá? Mas talvez Malta é pequeno, né? Então, assim, tem muita gente que não gosta dessa coisa mais... Mas você sente essa coisa de, tipo, é pequeno? Você sente isso, assim, no dia a dia, não? Eu sinto, às vezes, de questão de limitações, algumas limitações. Por exemplo, em alguns países, a gente consegue pegar o carro e viajar, e ir para outra cidade mais longe e ver coisa nova, né? Malta é um pouquinho mais limitado a isso. Pega o carro e vai para o aeroporto. Né? Exatamente. Ou pega a balsa e vai para Gozo. Exatamente. Ou para Itália. Mas eu acho que é isso mesmo. É mais as limitações que nada impede se a gente, como você falou, pegar o carro no aeroporto e visitar outro país. Ajustar, né?
Mas é isso. Olha só. Muito obrigada, Thalita. Obrigada a você, Bianca. Foi um resumo do resumo, né? Nossa, é muita história para contar. É muita coisa. Gente, se vocês gostaram ou às vezes quiserem, né, saber mais alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a Thalita, depois ela dá uma bisoiada aqui, né, Thalita, nos Pode deixar que eu vou olhar tudo. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui. E curte muito esse vídeo, se você gostou, se você curtiu aí o que a Thalita compartilhou, um pouquinho mais do processo dela. E a gente tem vários outros episódios aqui também para vocês verem as histórias dos brasileiros. Cada um tem uma história, né? Cada um com seus perrengues. Thalita, muito obrigada. Obrigada, Bianca. Tenho obrigada certeza a você. que vai ajudar muita gente, inspirar quem está pensando em vir para Malta. E, às vezes, vai que o seu vídeo vai ser o clique final para alguém decidir por Malta, né? Pode ser. Quem sabe? Só não tem medo e vem. É verdade, é verdade. Obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.